Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. A história de hoje é mais uma sobre a mitologia grega. É a história de Teseu e Minotauro, dando continuidade à nossa saga, tentando seguir uma ordem cronológica na medida do possível. Muito em breve, você vai cair num sono profundo e tranquilo. Então, antes que isso aconteça, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário para me ajudar a trazer mais vídeos para você dormir e meditar. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente as suas pálpebras pesadas, os olhos ardendo de sono, até que você não aguenta e fecha os olhos. Agora você presta atenção na minha voz e na história. Vamos começar. Tudo começa em Atenas, onde Egeu, filho do rei Pândion, era rei. Egeu não tinha filhos, fato que em determinado momento passou a incomodá-lo. Seria ele capaz de gerar descendentes e um sucessor ao trono? Atrás da resposta para essa indagação, dirigiu-se ao oráculo, o qual, enigmaticamente, o aconselhou a não abrir o odre de vinho enquanto não chegasse em casa. Sem entender, Egeu dirigiu-se a Teresena para consultar Piteu, um velho sábio que conseguia facilmente interpretar as recomendações do oráculo. Mas Piteu não quis revelá-lo a Egeu, pois queria que o filho de sua filha fosse o herdeiro prometido. Por isso, Piteu sacou seu odre de vinho e embebedou Egeu,
deixando com ele sua filha Etra, e os dois se uniram. Para a criança que poderia nascer, Egeu deixou sua espada e suas sandálias debaixo de uma pedra como sinal. Alguns, todavia, afirmavam que o pai de Teseu era Poseidon, que saíra do mar. Quando Teseu chegou à idade adulta, ergueu a pedra e tomou a espada, dirigindo-se a Atenas para reivindicar sua herança. A partir de então, Teseu iniciou sua importante jornada que, consequentemente, o colocou entre os maiores heróis da mitologia grega. Salteadores infestavam a estrada do Istmo entre Trezena e Atenas. Teseu matou 6 deles, esforçando-se por trazer à região a paz de Atenas. Tirou de Perifetes o seu bastão de ferro, amarrou Cínis aos seus pinheiros e dilacerou-o. Precipitou Círon do rochedo com um pontapé para que fosse devorado pela sua tartaruga comedora de homens. E pregou Procusto no leito em que este costumava torturar os viajantes que atocaiava. Procusto era pai de Cínis e seu nome significava o esticador. Dessa maneira, todos os salteadores morreram vitimados pelos mesmos destinos que infligiam aos outros. Cércion também, pois Teseu o segurou no ar até que ele morresse. E matou também Freia, a javalina de Crômio. O povo o abençoou por trazer ordem à região, até que ele finalmente chegou a Atenas. Egeu não o reconheceu, ignorando que Etra lhe dera um filho, e o enviou contra o touro de Maratona. Mas Teseu matou-o e voltou. Então Medeia, que viera de Corinto para unir-se a Egeu, compreendeu que era Teseu. Mas, querendo que seus filhos herdassem o reino, caluniou-o, procurando persuadir Egeu de que Teseu queria lesá-lo, e preparou uma taça envenenada
com a ajuda de Egeu. No momento, porém, em que o herói ia bebê-la, Egeu reconheceu a espada amarrada em sua cintura e derrubou-lhe a taça. Medeia fugiu, enfurecida. Mas, enquanto o pai e filho se rejubilavam, Minos apareceu para coletar o tributo devido ao Minotauro, 7 donzelas e 7 rapazes para o labirinto. A representação mais tradicional entre os gregos antigos do Minotauro era uma criatura com a cabeça de um touro sobre o corpo de um homem. Habitava no centro do labirinto uma elaborada construção erguida para o rei Minos de Creta e projetada pelo arquiteto Dédalo e seu filho Ícaro, especificamente para abrigar a criatura. Após assumir o trono de Creta, Minos passou a combater seus irmãos pelo direito de governar a ilha. Rogou então ao deus do mar, Poseidon, que lhe enviasse um touro branco como a neve, como um sinal de aprovação ao seu reinado. Minos deveria sacrificar o touro em homenagem ao deus, porém decidiu mantê-lo devido à sua imensa beleza. Por sua falha em cumprir a promessa e como forma de punir Minos, a deusa Afrodite fez com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse perdidamente pelo touro vindo do mar, o touro cretense. Pasífae pediu então ao arquetípico artesão Dédalo que lhe construísse uma vaca de madeira na qual ela pudesse se esconder no interior. O filho deste cruzamento foi o monstruoso Minotauro. Pasífae cuidou dele durante sua infância, porém, depois ele cresceu e se tornou feroz. Sendo fruto de uma união não natural entre homem e animal selvagem, ele não tinha qualquer fonte natural de alimento e precisava devorar homens para sobreviver. Minos, após aconselhar-se com o oráculo em Delfos, pediu a Dédalo que lhe construísse um gigantesco labirinto para abrigar a criatura, localizado próximo ao palácio do próprio Minos.
Androgeu, filho de Minos, foi morto pelos atenienses, invejosos das vitórias obtidas por ele nos Jogos Panatenaicos. Já outra versão do mito afirma que Androgeu teria morrido em Maratona, atacado pelo touro cretense, o ex-amante taurino de sua mãe, que Egeu, rei de Atenas, tinha ordenado que ele matasse. A tradição mais comum conta que Minos teria então declarado guerra a Atenas para vingar a morte de seu filho e saiu vitorioso do confronto. Cátulo, em seu relato do nascimento do Minotauro, se refere a outra versão do mito, na qual Atenas teria sido obrigada pela praga cruel a pagar compensação pela morte de Androgeu. Egeu deve então evitar a praga causada por seu crime, enviando jovens rapazes, bem como as melhores garotas solteiras, para um banquete do Minotauro. Minos exigia que pelo menos 7 rapazes e 7 donzelas atenienses, escolhidos através de sorteio, lhe fossem enviados a cada 9 anos para ser devorado pelo Minotauro. Quando se aproximava a data do envio do terceiro sacrifício, o jovem príncipe Teseu se ofereceu para assassinar o monstro, prometendo a seu pai Egeu que ordenaria que o navio que o trouxesse de volta para casa erguesse velas brancas caso ele tivesse sido bem-sucedido na empreitada, ou velas negras caso ele tivesse morrido. No navio, Minos gabou-se de seu pai Zeus, que ecoava no céu claro. Teseu gabou-se de Poseidon e provou que ele era seu descendente, recuperando um anel de ouro que Minos atirara às ondas. Anfitrite, esposa de Poseidon, recebeu-o nas profundezas do mar e deu-lhe o anel e uma coroa de ouro. Quando chegaram a Creta, Ariadne viu o príncipe ateniense e o amou, atraiçoando seu pai Minos. Ela perguntou a Dédalo, que construiu o labirinto do Minotauro, como poderia um homem sair do labirinto. E ele deu-lhe um novelo de fio a fim de salvar seu compatriota. O jovem herói tomou o novelo e foi até o centro do labirinto, onde encontrou o Minotauro, matando-o com a espada.
Com a queda do Minotauro, quebrou-se o domínio exercido por Creta sobre outros povos. De volta ao seu país, Teseu e Ariadne atracaram na ilha de Naxo. Ali, sob um encantamento, a esqueceu. E quando Ariadne adormeceu, partiu novamente, talvez receoso de que ela o traísse como fez com o pai. Dioniso encontrou Ariadne em Naxos após a partida de Teseu e desposou-a. O príncipe ateniense zarpou para Atenas com os rapazes e moças libertados, e em Delos dançaram todos a dança do Grou para comemorar a fuga. As velas do seu navio eram negras. Na viagem de volta, no entanto, ele se esquece de erguer as velas brancas. Egeu, que observava do alto da Acrópole, pensando ao vê-las que o filho estivesse morto, atirou-se dali e morreu. Um Teseu pesaroso assumiu o reino e todos os heróis o aceitaram como seu igual. Ele acompanhou Héracles na expedição contra as Amazonas, conhecida como Amazonomaquia, e trouxe de volta Hipólita como sua noiva, chamando-a seu filho Hipólito. Mas as Amazonas vieram buscar sua rainha, invadiram a Ática e, como ela não queria voltar, mataram-na. O herói expulsou-as da região. Por ocasião do casamento de Pirítou, combateu os centauros. Depois, Teseu e Pirítou resolveram conquistar as filhas de Zeus.
posteriormente raptou Helena e acompanhou Pirito aos infernos para ajudá-lo a conquistar Perséfone. Esta ofereceu-lhes os tronos para se sentarem e eles ficaram presos aos assentos. Héracles libertou Teseu quando esteve lá à procura de Cérbero. Mas os irmãos de Helena, Castor e Pólux, levaram de volta a irmã. Por ironia do destino, Teseu casou-se com Fedra, irmã de Ariadne. Fedra viu Hipólito, seu enteado, e apaixonou-se por ele. Mas ele não a quis, pois foi consagrado a Ártemis e caçava com ela. Fedra o acusou perante o pai e enforcou-se de vergonha. Teseu invocou a cólera de Poseidon sobre o filho. Quando Hipólito saiu de Trezena, Poseidon mandou um touro do mar que lhe destroçou o carro, matando-o. Finalmente, Teseu foi para Esquiro e ali foi covardemente assassinado por Licomedes. Este é o fim da história. E agora você se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo. Revigorante, relaxante, transformador.
O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você se sente seguro, tranquilo, em paz. Em um relaxamento profundo. Agora você permite que enquanto você dorme profundamente, este sono te cure. Que ele haja em seu corpo com sabedoria. E você dorme tranquilo, em paz. Nada te impede de descansar neste momento. Seus sonhos serão todos agradáveis, tranquilos, bonitos. E eles te trazem informações úteis e valiosas que vão te ajudar nos próximos dias. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso.
durma em paz, envolto a muito amor, a muita luz, proteção e muita paz. Bons sonhos.